Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine o cenário: o frio cortante da Itália em 1944. Um menino de apenas 10 anos, com olhos que já viram o horror, circula entre os soldados brasileiros. Ele é amado, alimentado e protegido. Mas, nas sombras, ele observa cada canhão, cada mapa e cada movimento. Ele é um espião nazista. No Arquivo das Guerras de hoje, revelamos o momento em que a traição foi descoberta e como a fúria de um soldado brasileiro transformou-se em um ato de amor que mudaria o destino daquela criança para sempre. Prepare-se, pois esta história prova que, no meio do ódio, a humanidade é a única força capaz de silenciar os canhões. O inverno de 1944 na região dos Apeninos não era apenas uma questão de temperatura. Era uma barreira psicológica que parecia querer esmagar a esperança de qualquer homem que estivesse longe de casa. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a realidade da guerra na Itália era um labirinto de lama congelada, picos rochosos e uma névoa densa que os habitantes locais chamavam de nébia, uma substância branca e opaca que subia dos vales como o hálito de um gigante adormecido, ocultando perigos que o olho humano não conseguia discernir. No meio dessa desolação, as pequenas vilas de pedra, muitas delas em ruínas, tornavam-se o palco de dramas humanos que a história oficial muitas vezes esquece de registrar. Os pracinhas brasileiros, conhecidos por sua cordialidade e por uma empatia que muitas vezes ignorava as barreiras da língua e da farda, estabeleciam laços com a população civil que sobrevivia entre os escombros. Foi em uma dessas vilas, nos arredores de um setor vigiado por metralhadoras alemãs MG-42, que surgiu a figura de um menino. Ele era uma criança que parecia fundir-se com as pedras cinzentas da arquitetura local, vestindo trapos que um dia foram roupas e carregando no olhar uma seriedade que não pertencia a alguém de sua idade. Aquele menino, a quem os soldados brasileiros passaram a chamar de Pietro, tornou-se rapidamente uma figura onipresente no acampamento improvisado. Ele aparecia silenciosamente entre as barracas, observando com curiosidade as marmitas de feijão com arroz que exalavam um aroma de casa, um contraste brutal com o cheiro acre de pólvora e antisséptico que dominava o ar. Os brasileiros, movidos por um instinto paternal que a guerra não conseguira cauterizar, adotaram Pietro como uma espécie de mascote informal. Ele recebia pedaços de chocolate da ração americana, agasalhos improvisados feitos de mantas de lã e, acima de tudo, a atenção de homens que sentiam falta de seus próprios filhos deixados do outro lado do Atlântico. Para os pracinhas, Pietro era a inocência que sobrevivia no meio do caos. Um lembrete de que existia um amanhã pelo qual valia a pena lutar. No entanto, por trás daquela aparência frágil e dos sorrisos tímidos trocados por um pedaço de pão, escondia-se uma realidade muito mais sombria e perigosa. Pietro não era apenas uma vítima da guerra, ele era uma ferramenta dela. O exército alemão, em sua fase mais desesperada, começou a utilizar civis e, cruelmente, crianças para coletar informações sobre as posições aliadas. O menino havia sido recrutado por oficiais nazistas que permaneciam ocultos nas montanhas acima da vila. A tática era simples e terrível. Eles mantinham o que restava da família de Pietro como reféns silenciosos ou prometiam comida e a segurança de sua casa em troca de informações precisas. A criança, movida pelo instinto mais básico de preservação e por uma compreensão deturpada do dever, tornou-se um observador astuto. Enquanto brincava com os soldados brasileiros, Pietro contava quantos tanques estavam estacionados sob as camuflagens, observava a direção em que os canhões de artilharia apontavam e memorizava os horários das trocas de guarda e das patrulhas que partiam para a terra de ninguém. Cada detalhe que ele absorvia era transformado em pequenos sinais ou mensagens entregues durante a noite em pontos cegos da vigilância brasileira. A eficácia da espionagem infantil começou a cobrar seu preço em sangue.
O batalhão brasileiro passou a ser alvo de bombardeios de artilharia alemã com uma precisão que beirava o sobrenatural. Projéteis de 88 milímetros caíam exatamente onde as concentrações de tropas eram maiores, e patrulhas que deveriam ser silenciosas eram recebidas por emboscadas mortais em encruzilhadas que, teoricamente, eram desconhecidas pelo inimigo. O sargento Oliveira, um homem veterano que já vira de tudo desde o desembarque em Nápoles, começou a desconfiar de que havia um vazamento de informações interno. Ele observava o comportamento de seus homens, revistava as correspondências e monitorava as frequências de rádio. Mas tudo parecia em ordem. O perigo parecia vir do ar, como se o inimigo tivesse olhos invisíveis dentro do próprio perímetro brasileiro. Oliveira era um homem de silêncios profundos e observação aguçada, e ele começou a notar um padrão. Sempre que Pietro passava um tempo prolongado perto das tendas de comando ou dos mapas de operação, algo terrível acontecia horas depois. A suspeita era um peso amargo no coração de Oliveira. Ele também tinha um afeto genuíno pelo menino, tendo dividido com ele o seu próprio cantil de água e contado histórias sobre as florestas brasileiras. Ele queria acreditar que Pietro era apenas uma criança perdida, mas a lógica da guerra não permitia sentimentalismos que pudessem custar a vida de seus pracinhas. O sargento decidiu iniciar uma vigilância discreta. Durante várias noites, ele permaneceu acordado, oculto nas sombras de uma construção em ruínas, observando os movimentos de Pietro. O menino dormia em um canto do acampamento, sob um monte de fardos de feno. Mas Oliveira percebeu que, por volta das 3 da manhã, quando a névoa estava em seu ponto mais denso e o frio parecia paralisar os sentidos, a pequena silhueta se movia. Com uma leveza que apenas quem nasceu naquelas montanhas possuía, Pietro esgueirava-se por entre as sentinelas, conhecendo cada ponto cego e cada momento de distração causado pelo cansaço dos soldados. Em uma dessas madrugadas geladas, o sargento Oliveira seguiu Pietro. O caminho levava para longe das luzes fracas do acampamento, subindo uma encosta íngreme onde a neve ocultava as pedras soltas. O sargento movia-se com o cuidado de um predador, mantendo uma distância segura enquanto via o menino aproximar-se de uma antiga árvore estilhaçada por um raio. Ali, Pietro retirou um pequeno embrulho de dentro do seu casaco e o depositou em uma fenda no tronco. Antes que pudesse se afastar, a mão pesada e firme de Oliveira pousou em seu ombro. O grito que tentou escapar da garganta da criança foi abafado pela outra mão do sargento. Não havia ódio nos olhos do brasileiro, apenas uma profunda e lancinante decepção. Ao abrir o embrulho, Oliveira encontrou pedaços de papel com desenhos rudimentares, mas precisos, a localização dos ninhos de metralhadoras, o número de veículos e a marcação de um depósito de munição que fora instalado naquela tarde. A traição estava nua diante dele. Aquele menino que recebera carinho e proteção de homens que lutavam para libertar sua terra, estava enviando-os para a morte. O sargento levou Pietro de volta para o acampamento, não para um tribunal militar ou para o pelotão de fuzilamento, mas para a solidão de uma barraca isolada. Ele sabia que, pelas leis da guerra, Pietro era um espião inimigo e a punição poderia ser severa, independentemente da idade. Mas Oliveira via além da farda alemã que indiretamente vestia aquela criança. Ele via um órfão manipulado, um refém das circunstâncias que a ideologia nazista criara para devorar a própria humanidade. O sargento passou o resto da noite sentado diante do menino, que chorava em um silêncio absoluto, um choro que não era de arrependimento, mas de um terror puramente infantil de quem sabe que o mundo que conhecia havia acabado. O dilema moral que se seguiu consumiu o sargento. Se ele entregasse Pietro ao comando superior, a criança seria processada e possivelmente enviada para um centro de detenção ou algo pior, marcada para sempre como um traidor. Se ele o deixasse ir, Pietro voltaria para os braços dos nazistas e continuaria sua missão mortal. Oliveira percebeu que a única forma de salvar o menino e proteger seus soldados era através de uma intervenção que desafiava a burocracia militar. Ele começou a interrogar Pietro de forma suave, sem ameaças. Com o tempo, a história real começou a emergir.
O menino contou sobre os oficiais alemães que haviam ameaçado queimar sua casa com sua mãe e irmã dentro se ele não trouxesse as informações. Contou sobre como recebia um pouco de açúcar e a promessa de que seu pai, levado para trabalhar na Alemanha, seria devolvido. Pietro era uma engrenagem desesperada em uma máquina de moer carne. Oliveira compreendeu que a culpa não era da criança, mas do monstro que a recrutara. Em um ato de audácia que poderia ter lhe custado a carreira, o sargento decidiu esconder o fato do comando geral. Ele informou aos seus homens de confiança que o vazamento fora identificado e neutralizado, sem mencionar Pietro diretamente. Ele mudou as posições de artilharia, alterou os códigos de patrulha e, de forma brilhante, usou Pietro para enviar informações falsas para os alemães. O menino, agora sob a proteção e supervisão direta de Oliveira, tornou-se um agente duplo involuntário. Os brasileiros começaram a atrair a artilharia alemã para áreas vazias, enquanto realizavam manobras reais em outros flancos. A fúria de Oliveira não se manifestou através da violência contra o menino, mas através de uma proteção obsessiva. Ele decidiu que, a partir daquele momento, Pietro não seria mais um espião ou um mascote. Ele seria sua responsabilidade pessoal. A guerra continuou seu curso sangrento, através dos meses finais de 1944 e o início de 45. O batalhão brasileiro avançava, conquistando terreno palmo a palmo, e Pietro seguia sempre junto com a unidade de Oliveira. O sargento cuidava para que o menino estivesse sempre longe do fogo direto, mas perto o suficiente para sentir que pertencia àquela nova família de farda verde-oliva. Os outros pracinhas, embora alguns soubessem da verdade, seguiam o exemplo do sargento. Eles viam no tratamento dado a Pietro a essência do que o Brasil representava naquela guerra, a capacidade de perdoar e de ver a dignidade humana mesmo no inimigo mais improvável. O menino, por sua vez, passou por uma transformação radical. O olhar de espião furtivo deu lugar a uma lealdade canina ao sargento. Pietro aprendeu as primeiras palavras em português. Começou a cantar músicas populares brasileiras ao redor dos fogareiros e, pela primeira vez em anos, voltou a agir como a criança de 10 anos que deveria ser. No entanto, o fim da guerra na Europa trazia um novo desafio. Com a rendição alemã na Itália em abril de 45, a Força Expedicionária Brasileira iniciou os preparativos para o retorno ao lar. Pietro não tinha mais ninguém. Sua mãe e irmã haviam desaparecido durante um bombardeio aliado, que atingiu a vila semanas após sua captura, e não havia notícias de seu pai. Ele era agora um órfão absoluto em um país devastado e faminto. O sargento Oliveira, que vira a morte de perto tantas vezes e que perdera companheiros queridos naquelas montanhas, não conseguia aceitar a ideia de abandonar Pietro à própria sorte naquele cenário de ruínas. O laço que fora forjado no momento da traição tornara-se agora um vínculo de sangue espiritual. Oliveira decidiu que levaria Pietro para o Brasil. A burocracia militar e diplomática era um muro quase intransponível, mas o sargento estava determinado a realizar o seu último e mais importante resgate daquela guerra. O processo de adoção informal no meio de um exército em retirada era algo sem precedentes. Oliveira precisou contar com a ajuda de oficiais brasileiros que, tocados pela história do menino espião resgatado pelo afeto, ajudaram a falsificar documentos ou a esquecer Pietro na lista de embarque dos navios de transporte. O menino foi escondido entre os equipamentos, vestindo um uniforme brasileiro mirim feito pelas enfermeiras da FEB, tornando-se o soldado Pietro para os olhos curiosos dos inspetores americanos. Na travessia do Atlântico, a bordo do navio que levava os heróis de volta para casa, Pietro olhava para o oceano infinito com uma mistura de medo e expectativa. Ele estava deixando para trás a terra que o vira nascer e o vira trair, em direção a um país de sol eterno, que o sargento Oliveira lhe descrevera como um paraíso onde não existia neve nem bombas. O Brasil não era apenas um destino, era a sua chance de ser humano novamente. A chegada ao Rio de Janeiro foi um espetáculo de proporções épicas. Milhares de pessoas lotavam o cais para receber os pracinhas que haviam feito a cobra fumar na Europa.
No meio daquela multidão, do som das bandas militares e do choro das famílias que se reencontravam, o sargento Oliveira desembarcou segurando a mão de um pequeno menino de traços europeus, que vestia orgulhosamente a farda da FEB. Para o mundo, Pietro era apenas mais um órfão de guerra adotado por um soldado generoso. Mas, para Oliveira e para o menino, aquele desembarque era a conclusão de um pacto de redenção que começara em uma árvore estilhaçada nos Apeninos. O sargento levou Pietro para o interior do país, para a sua pequena cidade, onde o sol e a paz eram a única realidade. Ali, o ex-espião nazista começaria a sua nova vida, aprendendo que o amor é a única força capaz de apagar as marcas que o ódio deixa na alma de uma criança. A travessia do Oceano Atlântico, a bordo daquele gigante de aço, o navio de transporte que cortava as ondas rítmicas em direção ao Brasil, funcionou como uma espécie de câmara de descompressão para a alma de Pietro e para o espírito exausto do sargento Oliveira. Longe do som constante da artilharia e do cheiro onipresente de enxofre e morte, o menino começou a perceber que o mundo era muito maior do que as encostas geladas da Toscana. Ele passava as horas observando o horizonte infinito, onde o azul do céu e o azul do mar se fundiam em uma linha de esperança absoluta. Oliveira, sempre por perto, observava a transformação gradual daquela criança. O olhar furtivo e defensivo de quem precisava espionar para sobreviver estava sendo lentamente substituído por uma curiosidade genuína e um brilho de deslumbramento. O sargento sabia que a jornada que começara com um ato de traição nas montanhas estava prestes a se transformar em uma epopeia de reconstrução em solo brasileiro. A chegada ao porto do Rio de Janeiro, em meados de 1945, foi um choque sensorial para Pietro. O calor úmido e vibrante dos trópicos, o barulho ensurdecedor da multidão em festa e as cores berrantes da cidade eram o oposto absoluto do inverno europeu. O menino, vestindo sua pequena farda da FEB, segurava a mão de Oliveira com uma força que demonstrava tanto medo quanto confiança. Eles não eram apenas um veterano e um órfão, eram dois náufragos da história que haviam decidido remar juntos em direção a um novo destino. O sargento levou Pietro para a sua pequena cidade no interior, um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar e onde a paz não era apenas a ausência de guerra, mas um estado de espírito. A recepção na estação de trem foi um momento de profunda emoção. A família de Oliveira, que esperava o retorno do seu herói, viu-se diante de um novo integrante inesperado. A explicação do sargento foi simples e direta, omitindo os detalhes sombrios da espionagem para proteger a integridade do menino. Para todos na cidade, Pietro era apenas um refugiado italiano que Oliveira salvara do horror da fome. Esse segredo, guardado a 7 chaves entre o sargento e seu filho adotivo, tornou-se o alicerce, sobre o qual Pietro construiria sua nova identidade. Nas primeiras semanas, o menino enfrentou o desafio monumental de aprender uma nova língua. O italiano e o dialeto da montanha foram sendo substituídos pela musicalidade do português, mas a sua mente ainda processava os traumas em sua língua materna. Pietro tinha pesadelos frequentes, onde acordava gritando nomes de oficiais alemães ou coordenadas de artilharia, mas Oliveira estava sempre lá, com a mão firme e o abraço acolhedor, trazendo-o de volta para a realidade de um quarto silencioso e seguro. A adaptação de Pietro à vida rural brasileira foi um processo de cura através do contato com a terra. O sargento, que voltara para o seu antigo ofício de agricultor, ensinou ao menino o ritmo das plantações, o ciclo das chuvas e o cuidado com os animais. Pietro descobriu que as mãos que antes serviam para desenhar mapas de alvos para os canhões nazistas agora podiam ser usadas para plantar sementes de milho e colher frutas tropicais que ele nunca imaginara existir. A natureza generosa do Brasil agia como um bálsamo sobre as cicatrizes invisíveis da guerra. O menino, que outrora circulava entre as tropas alemãs, com o coração acelerado pelo medo da descoberta, agora corria pelos pastos e mergulhava nos rios da região, redescobrindo o significado da liberdade. Oliveira observava com orgulho o crescimento físico e emocional do filho. Pietro já não era o menino esquelético dos Apeninos,
ele estava se tornando um jovem robusto, com a pele bronzeada pelo sol brasileiro e o sorriso que finalmente alcançava os seus olhos. No entanto, o passado nunca desaparecia completamente. De vez em quando, ao ouvir o estrondo de um trovão ou o estouro de um escapamento de caminhão, Pietro ainda se encolhia por instinto, um reflexo condicionado pelos meses em que viveu sob o fogo cruzado. A escola foi o próximo grande passo na jornada de Pietro. Ser o italiano da cidade dava a ele um status de curiosidade, mas o seu empenho em se integrar era absoluto. O sargento Oliveira insistia na educação como a única forma de Pietro se desvencilhar totalmente das sombras que o perseguiram na Europa. O menino, que possuía uma inteligência aguçada pela necessidade de observação minuciosa que a espionagem exigira, tornou-se um dos melhores alunos. Sua facilidade com os números e sua memória fotográfica, antes usadas para contar tanques e divisões inimigas, agora eram aplicadas na matemática e na geografia. Pietro queria aprender tudo sobre o Brasil, como se cada nova informação servisse para enterrar mais profundamente as memórias da vila destruída na Itália. O sargento, por sua vez, nunca deixou que Pietro esquecesse totalmente as suas origens, mas sempre reforçava que o seu futuro estava ali, sob a bandeira que o acolhera. O segredo da espionagem nazista permanecia enterrado sob camadas de uma vida cotidiana exemplar, e apenas o olhar cúmplice entre pai e filho, em momentos de silêncio, revelava a profundidade do que haviam superado juntos. Com o passar dos anos, Pietro tornou-se um cidadão brasileiro de fato e de direito. Sua certidão de nascimento, obtida com o auxílio dos contatos militares de Oliveira, agora exibia o sobrenome do sargento. Ele era um filho legítimo daquela terra. Ao atingir a idade adulta, Pietro sentiu o chamado de retribuir ao país que o salvara. Ele decidiu ingressar no serviço público, buscando formas de aplicar a sua resiliência e a sua gratidão em benefício da comunidade. Oliveira, já envelhecendo e sentindo o peso das feridas de guerra, que nunca cicatrizaram totalmente, via em Pietro a realização do seu ato de bravura mais significativo. Para o veterano, conquistar Monte Castelo fora uma honra militar, mas conquistar a alma daquele menino das mãos do nazismo fora o seu triunfo humano supremo. Eles passavam as tardes na varanda da casa, conversando sobre o passado, mas agora com uma distância que permitia a análise sem a dor aguda do momento. Pietro compreendia que a fúria de Oliveira ao descobri-lo naquela árvore na Itália não fora um ato de raiva, mas o despertar de uma justiça superior que escolhera a vida em vez da punição. O destino de Pietro e Oliveira é um testemunho de que a guerra, por mais destrutiva que seja, não consegue aniquilar a capacidade de redenção humana. O ex-menino espião casou-se, teve filhos e construiu uma família que carregava a mistura da garra italiana com a doçura brasileira. Para os seus filhos, Pietro contava histórias de um sargento-herói, que salvara um menino da fome na Europa, mantendo a versão simplificada que Oliveira estabelecera décadas antes. O segredo da traição e da espionagem foi levado pelo sargento para o túmulo, quando este faleceu em meados da década de 70. No leito de morte de Oliveira, Pietro segurou a mesma mão firme que o arrancara da escuridão dos Apeninos e prometeu que honraria o seu legado de compaixão todos os dias. A partir daquele momento, Pietro sentiu que a sua dívida com a história estava paga. Ele não era mais o espião, não era mais o órfão. Ele era o fruto de um milagre de guerra operado por um homem comum que decidiu ser gigante. Muitos anos depois, já na velhice, Pietro decidiu realizar uma última jornada. Ele voltou à Itália, agora como um turista brasileiro de cabelos brancos. Ele subiu as mesmas encostas dos Apeninos, procurou pela vila de sua infância e encontrou apenas ruínas cobertas pela vegetação e novas construções que tentavam apagar as marcas do conflito. Ele localizou a árvore estilhaçada onde o sargento Oliveira o capturara. Ali, em silêncio, Pietro chorou por todas as crianças que não tiveram a mesma sorte que ele, por todos os meninos que foram consumidos pelo ódio e pela manipulação das ideologias extremistas. Ele deixou uma pequena bandeira do Brasil presa em uma das fendas da árvore, um sinal mudo de gratidão ao país que lhe dera uma segunda chance. Ao retornar ao Brasil,
Pietro sentiu que o círculo se fechara. Ele era a prova viva de que o exército brasileiro, a FEB, deixara na Europa muito mais do que vitórias militares. Deixara sementes de humanidade que floresceram em solo tropical. A história de Pietro e do Sargento Oliveira permanece como uma das crônicas mais poderosas do arquivo das guerras. Ela nos ensina que o caráter de um soldado não se mede pela precisão do seu tiro, mas pela profundidade do seu perdão. O ato de Oliveira de adotar o menino que o espionava foi o golpe final contra o nazismo. Foi a prova de que o amor e a decência são os únicos antídotos reais para o veneno da guerra. Pietro viveu até uma idade avançada, sendo um pilar em sua comunidade, um homem que irradiava uma paz que poucos compreendiam de onde vinha. Ele sabia que cada dia de sua vida fora um presente de um homem que vira um inimigo em uma criança de 10 anos e decidira, em vez de destruí-lo, transformá-lo em filho. A cobra fumou, o mundo mudou, mas a lição de Oliveira e Pietro ecoa através do tempo, lembrando-nos de que a humanidade é a nossa arma mais poderosa. Ao olharmos para o passado através do arquivo das guerras, percebemos que os verdadeiros heróis não são apenas aqueles cujos nomes estão gravados em monumentos de bronze, mas aqueles que souberam ser pais e protetores em meio ao caos. O Sargento Oliveira e o menino Pietro são símbolos da mística brasileira na Segunda Guerra Mundial, uma força que se destacou não pela rigidez técnica, mas pela capacidade de enxergar o ser humano por trás de qualquer farda ou circunstância. A história do espião que se tornou filho é o capítulo mais emocionante da nossa participação na Itália. Um relato que nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos diante do erro alheio. Oliveira escolheu a vida, escolheu o Brasil e escolheu Pietro. E Pietro, por sua vez, escolheu honrar essa escolha até o seu último suspiro em solo brasileiro. Hoje, quando visitamos as pequenas cidades do interior do Brasil, talvez cruzemos com descendentes de homens como Pietro, pessoas que carregam no DNA a resiliência de quem sobreviveu ao pior da humanidade e a doçura de quem foi resgatado pelo melhor dela. O legado do Sargento Oliveira continua vivo em cada gesto de compaixão que praticamos, em cada chance que damos a quem errou e em cada criança que protegemos da violência do mundo. O Arquivo das Guerras encerra este capítulo com a certeza de que a história de Pietro não é apenas sobre o passado, mas sobre o tipo de futuro que queremos construir. Um futuro onde os meninos de 10 anos nunca mais precisem espionar para sobreviver e onde existam sempre homens como o Sargento Oliveira para apontar o caminho de casa. O desfecho da vida de Pietro no Brasil foi cercado de simplicidade e honra. Ele se tornou um exemplo de integridade, um homem que valorizava a paz acima de tudo. Em sua casa, havia um pequeno santuário dedicado à memória da FEB, com fotos de Oliveira e medalhas que o sargento lhe deixara. Pietro nunca esqueceu o som do vento nas montanhas italianas, mas ele preferia o som dos pássaros no seu quintal brasileiro. Ele sabia que fora salvo não apenas da morte física, mas de uma morte moral que o teria transformado em um homem amargo e odioso. O Brasil, com o seu calor e a sua gente, curou o menino espião. A trajetória de Pietro é a resposta definitiva para quem duvida do poder transformador do afeto no meio da destruição. Ele foi o soldado silencioso de uma guerra que venceu através do perdão. A memória deste evento, resgatada pelo Arquivo das Guerras, serve como um farol para as novas gerações. No mundo atual, onde os conflitos ainda utilizam os inocentes como ferramentas, a escolha de Oliveira ressoa com uma urgência renovada. Precisamos de mais sargentos que saibam desarmar o ódio com um pedaço de pão e um abraço. A história de Pietro e Oliveira é o patrimônio moral do povo brasileiro, uma joia lapidada no fogo da Segunda Guerra Mundial que continua a brilhar com a luz da decência. Que saibamos honrar este relato, mantendo viva a chama da humanidade que fez a cobra fumar na Itália e o amor florescer no Brasil. Finalizamos este relato com o respeito devido à Força Expedicionária Brasileira, um exército que soube ser severo no combate e gigante na compaixão. A história do menino espião adotado pelo sargento é a prova de que a honra militar brasileira foi forjada tanto no campo de batalha
quanto no campo do coração. Que o exemplo desses heróis nos inspire a buscar sempre a reconciliação e a proteção dos mais vulneráveis. A missão foi cumprida, o segredo foi guardado e a vida venceu a guerra. O Arquivo das Guerras agradece por você nos acompanhar em mais esta jornada, pelas profundezas da nossa história, onde o heroísmo brasileiro se encontra com a eternidade através de um gesto simples de amor. As montanhas da Itália ainda guardam o eco dos passos dos nossos pracinhas, mas o Brasil guarda o riso dos filhos de Pietro. É o triunfo da vida sobre a destruição, da paz sobre a guerra. O sargento Oliveira e o seu filho Pietro agora descansam em paz, mas a sua história permanece como um lembrete invencível de que nenhum inimigo é grande demais para ser vencido pela bondade, e nenhuma traição é profunda demais para ser apagada pelo perdão. O passado é o nosso professor, e esta crônica de resiliência é a sua lição mais preciosa no Arquivo das Guerras. A névoa dos Apeninos dissipou-se, mas a luz daquela decisão tomada sob o frio de 1944 continua a iluminar o nosso presente. Somos feitos dessas histórias de coragem e humanidade. O Brasil foi grande na guerra porque soube ser humano na vitória. E enquanto houver alguém para contar a história de Pietro e Oliveira, a cobra continuará fumando, não para destruir, mas para proteger e restaurar. O Arquivo das Guerras se orgulha de manter viva esta chama de orgulho nacional, celebrando os heróis que souberam ser gigantes nos momentos mais sombrios da humanidade. Até a próxima história de valor e glória nas Crônicas do Tempo.